Olá, turma, boa noite, tudo bem? Espero que vocês tenham feito uma ótima prova, que poucos de vocês ou ninguém fique para a P3, né? Mas no caso de ter alguém, a gente começa hoje, então, a revisão de o conteúdo, tá? Vamos começar da primeira apostila. Hoje tem que ser, hoje não, esses dias todos, né? Essa revisão toda precisa ser bem rápida, né? Porque é muita coisa e a gente tem só 4 aulas antes da AP3, né? A gente vai ter hoje mais 3 semanas, até o dia 24, se não me engano, né? A prova é dia 29, né? Então, assim, vamos acelerar. Como a gente já viu isso tudo, tem várias gravações aí para vocês e tal, não tem problema a gente correr um pouquinho com o conteúdo. Somente o primeiro, que eu falei da semana passada, né, o ensino investigativo, é que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas de qualquer forma, nem tanto assim, porque na semana passada a gente viu também, a gente deu uma pincelada no ensino investigativo, tá? Então, vou fazer aqui começar a apresentação, né? E a gente já começa, tá? Então, no ensino investigativo ou por investigação, a gente retira do professor aquela coisa de protagonizar a aula, né? Antigamente, o ensino investigativo é uma forma antiga de também levar o conhecimento ao aluno, tá? Mas esse ensino tradicional, em que a gente vai para o quadro, expõe a aula, uma aula expositiva, né? Começou a ganhar uma, uma ascensão, porque é mais prático, pode ser mais rápido, é uma outra forma de lecionar e tal. E o ensino investigativo é um ensino em que o aluno aprende por si só. Mas, assim, não é aprende por si só, sozinho, né? O professor está ali orientando, está ali sugerindo as coisas, né? Então, o aluno vai sendo direcionado para poder entender, fazer o entendimento daquilo tudo, né? Então, no ensino investigativo, na vez do professor conversar com o aluno, colocar suas ideias já prontas, né? Porque todas as coisas que fazem parte do conteúdo já foram testadas, já estão super solidificadas, então está tudo ok, está tudo certo. Mas os alunos não sabem disso, né? Então, na vez de você ficar expondo, né, fazendo uma aula expositiva, você então coloca o questionamento para o aluno vai rebater. Ele vai pegar aquele questionamento e vai resolver, tá? Então, vamos ver como que começa o ensino investigativo, tá? Pensando, né, que os alunos são protagonistas disso, né? Eles que vão receber o conhecimento que eles acabaram de descobrir, né? Você joga uma pergunta, eles vão começando a discutir, a pesquisar, a colocar hipóteses e tal, e no fim de tudo, certas ou erradas, né? Toda essa conversa, né, que ficou à baila ali durante a aula, ela vai servir de aprendizado, de nutrientes para esse aprendizado, né? Então,
Não é aquela coisa de eu estou falando e o aluno está ouvindo e está fazendo assim, né? Ele vai botar a mão na massa, ele vai estabelecer seu conhecimento por si próprio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então são 4 etapas, tá bom? No início, né, enquanto vocês estiverem começando a fazer isso, né, vocês vão estar nas primeiras aulas de ensino investigativo, você vai precisar desse roteirinho aqui, né, como é que funciona e tal. Depois, você vai começar a fazer isso automaticamente, porque vai virar uma coisa natural, uma coisa comum para você, né? Então, você não vai precisar mais ficar olhando esse roteiro aqui do complemento da primeira aula, tá? Então, problematização do tema, conteúdo, apresentação da sua situação, problema. É a etapa em que o tema é apresentado de forma contextualizada e relacional a questões abrangentes que permitam estabelecer conexão e vínculos com referenciais provocadores. Uma possibilidade interessante é elaborar uma questão geral que promova a investigação do assunto em questão. Por exemplo, por que o rio ficou poluído? Essa é uma questão-problema bastante ampla e que vai permitir inserir, além de conceitos de biologia e ecologia, discussões na perspectiva de crítica ao conteúdo, ao contexto socioambiental e da atuação cidadã em relação à gestão ambiental local. Numa perspectiva mais específica, porque o esgoto provoca a eutrofização da água da lagoa, lago, rio do bairro. Tá? Então, um aspecto interessante, de grande potencial atrativo do interesse do aluno, claro, é apresentar relações com questões próximas à sua vida e cotidiano. Então, você coloca uma problemática, né, que tem a relação com o aluno diretamente. Então, sujeira no rio, sujeira nas ruas, presença de roedores nas ruas, presença de animais no lixo e tal. Então, isso vai servir de pontapé inicial para todo o ensino investigativo. Então, você lançou um problema e agora eles vão começar a trabalhar, né? Aí tem que colocar os alunos em grupo, né? De repente, sentar no chão, fazer... Se as mesas forem mesinhas mesmo, né? Colocar um quadradinho, né? Com 4 mesas, e aí os alunos vão começando a trabalhar e tal. Enfim, não vai faltar forma de fazer isso, né? Sentar no chão, enfim, fazer uma roda. Não vai faltar fórmula para realizar isso, tá? A segunda etapa são as observações, coleta de dados, elaboração de hipóteses. Então, você jogou aquela problemática, e aí vem os alunos, então, para poder discutir aquilo, para poder pesquisar, para poder entrevistar alguém, enfim, e criar suas hipóteses, tá? Etapa em que os estudantes elaboram e registram explicações baseadas em seus conhecimentos prévios. Eles já vêm com alguma coisa na cabeça, né? Eles não gostam de rio poluído, né? Ninguém gosta. Então, assim, isso já vem alguma coisa, os pais falam, os pais conversam, né? Então, já tem essa ideia na cabeça, né? Para poder colocar alguma coisa em sala de aula, né? Etapa em que os estudantes elaboram e registram explicações baseadas em seus conhecimentos prévios. O importante é que a questão-problema seja deflagradora da ação do estudante pela busca de respostas, inicialmente a partir da reflexão, preferencialmente em grupo, e acessando os conhecimentos que já possuem para elaborar uma explicação transitória para a questão proposta. É importante enfatizar com os estudantes que esta é propriamente a forma como a ciência constrói explicações sobre fenômenos estudados, ou seja, produzindo interpretações transitórias. Elas são questionadas, substituídas, aprimoradas por novas visões, com mais dados e explicações mais ajustadas aos fatos estudados. Assim, contrapõe-se a ideia de verdade estática, acabada, e valoriza cada contribuição, mesmo as erradas,
para uma explicação final mais acertada. Então, se a gente pensar um pouquinho, antigamente, o que acontecia? O professor conversava, né, falava com a gente, passava o conteúdo e tal, não sei o quê, e a gente recebia aquilo. Isso pode continuar acontecendo até, né? De vez em quando, né? Enfim, vocês fazem aulas expositivas. E quando isso acontecia, né, nas aulas expositivas, o professor perguntava como é que é mesmo, o que você sabe sobre isso, não sei o quê, e o aluno não fala. Normalmente, o aluno não responde nada, porque ele fica acanhado e tal. A partir do momento que você bota a turma num outro formato, né? E você começa a botar luz em cima deles, né? Já que eles vão protagonizar aquilo tudo, então os alunos ficam mais abertos a responder. E aí, talvez, nas aulas expositivas, eles também respondam dessa forma. Eles tendam, né? A responder também a vocês, né? Porque aí vai criar um vínculo muito maior entre vocês e os alunos, tá? Os diferentes grupos de alunos podem apresentar as hipóteses elaboradas e discuti-las sob a orientação do professor. Então, você jogou aquela isca, eles pegaram, foram trabalhar a isca e tal, e aí vocês vão começando a orientar, vocês vão começando a isso aqui, professora, não sei o que, tal. Você tem que ver, vai lá no livro, vai na internet, né? E agora tem internet, é muito mais fácil, né, gente? É assim, né? Metade dos problemas, quer dizer, 90% dos problemas acabaram, né, com a internet. Então, né, é uma coisa bem fácil, bem tranquila, tá? Terceira etapa: pesquisar informações a fim de testar as hipóteses elaboradas, a partir da pergunta inicial formulada pelo professor e das hipóteses elaboradas, os alunos deverão realizar investigação em referenciais que podem ser os indicados pelo professor, incluindo o livro didático e outras fontes que eles próprios busquem, a partir de critérios definidos pelo professor. Professor, você pode sugerir vários textos, livros, revistas, vocês podem até incluir o livro didático mesmo. E agora, é o que a gente acabou de dizer, a internet, né? Então, a partir do momento, todo mundo vai ter um celular, ou um ou outro vai ter um celular, pelo menos uma criança do grupo vai ter um celular, que vai poder, então, realizar essa pesquisa, tá? Assim, devem organizar, refletir e selecionar novas informações, tarefa que deve alterar o entendimento anterior. Então, se eles tiveram uma ideia, né, uma percepção errada, né, da coisa, né, errada da coisa toda, eles vão começar a acertar a partir daí, né? Então, eles vão começar a pesquisar e tal. Então, eles tinham aquela ideia deles, né? Chegaram com aquela ideia, né? A ideia pode ser legal, pode ser boa, pode não estar completa, e aí a bibliografia vai ajudar e tal. E aquele que estava com um pensamento errado, ele então vai ver que está errado, ele mesmo vai perceber que está errado, né? Já que ele falou, né, as coisas que ele disse, né, o que ele pensava sobre isso, e ele vai ver que está errado quando começar a ver que a bibliografia está realmente contradizendo ele, tá? A pesquisa deve valorizar evidências produzidas para a ação do caráter investigativo que contribuirão para proporcionar o desenvolvimento da capacidade de argumentação diante da defesa ou rejeição das hipóteses iniciais. Então, aquelas hipóteses iniciais vão ser acatadas ou rejeitadas, né? Em outras palavras, a fonte pesquisada deve ter origem confiável e resultante de um esforço também investigativo. Não se trata de menosprezar conhecimentos tradicionais, em que você não busque livros, né? Você tem esses conhecimentos tradicionais em que as pessoas, né, daquele grupo, né, os ancestrais, já conhecem aquelas histórias todas, tá? Esses também foram testados ao longo de gerações e permanecem por receber significado junto às várias gerações que o povo adotou, tá?
interpretação e discussão dos resultados e conclusão. A partir das novas referências, pesquisas e informações adquiridas, o grupo deverá buscar, rever ou fortalecer suas explicações iniciais. O grupo irá realizar uma discussão em conjunto sobre os resultados obtidos e elaborar uma nova e mais ampliada percepção e entendimento sobre a questão, a partir dos elementos coletados. Nessa etapa, mais uma vez, os diferentes grupos podem realizar trocas de suas conclusões. Então, pronto, fechou. Concluiu, então está fechado e tal. Isso tudo aqui é uma sequência didática e investigativa, né? Essas 4 etapas é uma sequência didática e investigativa. Então, é isso que existe para que você faça com que o seu aluno seja senhor do seu conhecimento. Ele mesmo contribuiu para o conhecimento dele, tá? Aqui tem outras coisas, mas a gente tem que ver muita coisa ainda, então vamos passar para os outros conteúdos. Ainda na aula 1, a gente vai ter um complemento com relação a isso tudo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um alecrimzinho aqui dentro da água, por isso que eu estou mastigando aqui. Caiu uma folhinha, saiu uma folhinha da água. Bom, e aqui começa como você vai fazer com que os alunos estudem biologia, né? Que a gente tem aquela coisa de, por exemplo, na faculdade todo mundo tem aquele estudo estanque, né? Botânica, zoologia, ecologia, astronomia, hidrografia, hidrologia, né? A geologia também que ajuda. Então, assim, todas essas disciplinas, esses conhecimentos são separados, né? Só que quando a gente vê a biologia de uma forma geral, a gente vê que não dá para separar muitas coisas, né? E que é muito mais fácil para, sobretudo, os estudantes do ensino fundamental entenderem como se fosse um todo, como um todo, né? É um todo. Então, assim, tem que começar a ver e vocês têm que começar a perceber e abrir um pouco a cabeça para poder pedir ajuda do professor X, Y, Z, para que eles ajudem vocês também. E vocês, às vezes, podem ajudá-los também, né? Já que a gente precisa de português, às vezes matemática, geografia, para entender a biologia, né? Você também pode oferecer, né, o nosso conteúdo para que eles possam se beneficiar também, né? É uma via de mão dupla, né, gente? Já que a gente precisa de ajuda, eles também podem precisar, né? Então, a vida inteira estudada em parte, né? Então, na aula você tem vários pedacinhos, né? Vários assuntos que podem estar ali dentro. Misturar e pronto, tá? E aí, aqui está mostrando, né, os livros que existem com os assuntos separados, com os assuntos estanques, né? Só que assim, por exemplo, quando a gente vai num passeio, quando a gente abre uma janela, quando a gente passeia na rua, né? A gente não fica olhando o pássaro e falando assim, isso aqui é uma zoologia, pertence à zoologia, as plantas, isso aqui pertence à botânica, o céu, isso aqui pertence à astronomia. Não é assim que a gente olha a paisagem e pronto, acabou, né? A gente não fica subdividindo, né, os temas que estão ali, né? É uma coisa estranha, né? Então, assim, se a gente puder fazer isso ao máximo, abranger vários assuntos dentro de uma aula, é muito bom. Vai ser muito benéfico para os alunos também, que aí eles vão entender tudo como um globo, né? Como um conjunto de conhecimentos, né? E que se complementam, né?
esses conhecimentos todos se complementam, tá? Aqui tem uma atividade, né, que é comentada e tal, né? E aqui, então, a dificuldade do estudo de biologia. Não é só no estudo de biologia, qualquer disciplina, qualquer assunto, né? Na biologia, no direito, na matemática, no português, a gente entra em contato com nomenclaturas, né? E essas nomenclaturas são, assim, o arco da velha, né, gente? São nomes que são difíceis de entender, de falar, né, de ler, né? Tem várias letras, né? São palavras grandes, enfim. Então, vamos colocar ter um bom senso e colocar a mão na consciência, né? Para que uma criança vai saber de meristema apical, esquizocelomados, depositivos seletivos, né? Meristema secundário, colênquima, esclerênquima, tudo isso, assim, na botânica tem vários nomes, e as pessoas, os alunos de faculdade odeiam botânica por causa disso. Nos animais, na zoologia, também tem vários nomes, né? Aqueles artículos todos, né? Aquelas articulações todas dos insetos, né? Dos artrópodes, de uma forma geral. Também tem vários nomes, né? Tudo tem muito nome. Só que, assim, na botânica, as pessoas não são tão simpáticas assim. Os bichinhos, eles se mexem, eles fazem barulhinhos, eles voam, eles andam, e as plantas ficam ali paradas, quietas no seu canto e tal, sem mover uma palha, né? Então, assim, é muito mais chamativo, é muito mais agradável, né? Aprender as coisas dos bichos, né? Do que da botânica. Mas voltando, né, de qualquer forma, qualquer nome, tanto da botânica quanto da zoologia, não são bem-vindos. Tem que cair na decoreba, né? Isso não é legal, né, gente? Então, aqueles assuntos que vocês possam colocar em ensino investigativo é bom. E no ensino investigativo ninguém vai ficar falando nome horrível, não, né? Todo mundo vai falar um geralzão, né? Aquela ideia, né? Então, depois você pode até colocar alguns nomes, assim, só para eles saberem, para eles acharem graça e tal. Mas é interessante ver isso, né? Os nomes, né? Essas nomenclaturas difíceis acabam afastando os alunos da gente, né? É bom tentar não utilizar essas nomenclaturas todas, né? Não é necessário, sobretudo no ensino fundamental. Não é necessário isso, né? Tá? Pode falar os nomes vulgares, né? Desses animais todos e tal. Não precisa ficar falando da ordem da classe, etc. Né? Que aí sim é que precisa decorar, né, gente? E aqui vem, né, um diálogo, né, pequeno, né? Professora, diabetes não é aquela doença em que as pessoas não podem comer açúcar? Eu não entendo. O quê? O meu avô é diabético e ele não pode comer doce, certo? Mas o médico disse que ele também não pode comer batata frita, pizza, pão, que são coisas salgadas, né? Essas coisas salgadas é porque ele não pode comer. Então, se você ensinasse de uma forma total, né, uma forma englobativa, né, você ia dizer que tudo isso é carboidrato que vira açúcar, e aí por isso que os diabéticos não podem comer, não é isso? Então, a gente tem que ter um bom senso mesmo de colocar essas coisas para os alunos, tá? Então, tá, vamos lá. Então, como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode minimizar um pouco isso e tal? Então, os conteúdos podem ser integrados, mas aí o que os professores falam? No que a gente esbarra? Né? Quais as dificuldades que existem?
falta de laboratórios e carência de recursos, instalações, substâncias e equipamentos necessários para as aulas práticas, falta de transporte, recursos financeiros para a realização de trabalhos de campo, que isso também, essa coisa globalizada, um trabalho de campo a gente consegue realizar com muita facilidade, existência de um programa curricular muito extenso. Então, assim, eu agora acabei de dizer, a gente tem que fazer a revisão meio que correndo, porque a gente tem um conteúdo extenso, a gente tem 15 apostilas para dar conta, né, nesse período curto de tempo de 4 semanas. Então, assim, a gente tem que correr, mas a gente aqui tem uma outra realidade do que as crianças, né? O conteúdo é extenso, mas você pode correr bastante com os conteúdos, de repente fazendo essas estratégias, realizando essas atividades extracurriculares e extra classe, né, extra sala de aula, tá? E também tem a necessidade da aprovação do aluno no vestibular. Então, assim, tudo isso é muito complicador, né? Todas essas coisas são complicadores, tá? É óbvio que essas situações e muitas outras que discutiremos no capítulo e nos capítulos que seguem contribuem negativamente para que o ensino de biologia não ocorra da forma adequada. Porém, de nada adianta ficar lamentando as dificuldades ou permanecer paralisado, contemplando-as. É preciso encontrar soluções. O melhor é ir em busca das possibilidades que certamente existem, mas que nem sempre se encontram tão visíveis quanto as dificuldades encontradas. Então, aqui você tem, sempre que a gente esbarra num problema, esse problema é sempre gigante, né? A gente não vê que, se esperar um pouquinho, aquele problema pode diminuir. Se a gente chamar um outro professor, aquele problema pode diminuir. Então, você tem o problemão colocado no meio aqui, fazendo um muro de Berlim, né? E você tem as possibilidades ao seu redor, né? Orbitando, né? Ao redor disso, e você não consegue ver, porque você está só enxergando o problema, está só enxergando a dificuldade, tá? Então, tem que ter calma, tem que ter paciência, né? Que, no fim, tudo se resolve, tá? Essa dúvida do André aqui é mais ou menos parecida com aquela ali do diabético, né, e tal, tá? E tem a resposta comentada também, tá? Bom, encontrando caminhos, né? Há várias alternativas de ensino que podem levar a resultados positivos. Como professor, você poderá trabalhar de forma a promover um processo ensino-aprendizagem ativo e efetivamente participativo, privilegiando a valorização dos saberes de seus alunos. Então, o que os alunos já sabem, você puxa, que aí você vai, de repente, às vezes não precisa nem no ensino investigativo. Você puxa aquilo e dali vocês começam a fazer uma discussão e tal, tá? A articulação desses saberes e a contextualização dos conteúdos a serem abordados em suas aulas. Para promover um aprendizado ativo, que especialmente em biologia realmente transcenda a memorização de nomes e organismos, sistemas ou processos, é importante que os conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos com os alunos. Então, isso aí é uma pontinha do ensino investigativo, tá? Os parâmetros curriculares nacionais foram criados para auxiliar também nas aulas, né, na criação de aulas, tá? Então, contextualizando o conhecimento biológico, aqui vocês podem ler, né, que é coisa que vocês já conhecem. Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino de biologia se volte ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o caso. Enfim, compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos da biologia e da tecnologia. Assim, vocês fazendo, né, vocês realizando o ensino investigativo e colocando os saberes deles, né, dos alunos, em destaque, né,
vocês vão contribuir para que eles também sejam pessoas melhores, pessoas mais ativas, mais críticas, que colaboram com a aula, não aquelas pessoas que ficam ouvindo, aqueles alunos que ficam ouvindo, né? Você vai ter um aluno mais dinâmico, né? Bom, então aqui terminamos essa aula, né? E aqui a comunicação professor-aluno, né? A gente, eu acabei de falar, né? Que às vezes você conversar com o aluno, você tem que, de repente, chegar neles, né? De uma forma mais tranquila, mais fácil. Então, você tem que nivelar, né? Você não pode conversar com um aluno do ensino médio da mesma forma que você conversa com o aluno do ensino fundamental. Em algum momento, uma conversação pode existir e eles vão entender, né, ambos os vocabulários, né, ambas as formas, né, de falar. Mas, por exemplo, os alunos do ensino médio vão entender tudo sempre, só que eles podem achar muito a conversa que vocês têm com os alunos do ensino fundamental um pouco infantilizada. Você não precisa infantilizar, mas você pode descer um pouco, né? Não o nível da aula, não é descer o nível da aula, mas vocês podem conseguir chegar neles de uma forma mais tranquila, mais fácil, né? Usar outro tipo de vocabulários, por exemplo, né? Fazer algumas brincadeiras, sim, você também pode fazer essas brincadeiras, né? Não é as mesmas, né? Mas pode fazer brincadeiras com o pessoal do ensino médio, porque você vai estar entre alunos que são dinâmicos, que eles entendem tudo e tal, tá? Mas vocês têm que conseguir se comunicar com os alunos. Você tem que se fazer entender pelos alunos. Você não pode ficar falando, né, grego e os alunos não entenderem nada, né? Porque muitas vezes é isso que acontece, quando o professor abre mão, né, lança mão daqueles palavreados todos, aquelas nomenclaturas todas e tal, é grego, às vezes, para os alunos, sobretudo para o pessoal do ensino fundamental, que tem pouca experiência, né, que viram poucas coisas na vida. E o pessoal do ensino médio também podem não entender nada porque você está falando lá como se estivesse falando com adulto. Não é assim que você vai conseguir chegar nos seus alunos. Você tem que chegar na faixa etária deles, tá? Você não tem que se comportar como um adolescente ou como uma criança, mas vocês têm que saber chegar ali, tá? Então, aqui tem uns exemplos muito interessantes em que o professor escreveu pouquíssimo no quadro, colocou algumas informações técnicas, né, equinodermos e tal, e ele pegou uma imagem de estrela do mar grande, e aí ele está explicando o que é a estrela do mar e tal. Numa outra situação, esse professor, né, encheu o quadro de informação, a maior parte das informações é muito técnica, e aí tem uma imagem pequena da estrela do mar com várias informações também, que não dá para o aluno ler de jeito nenhum, porque de um livro, de um texto, né? Então os alunos não conseguem enxergar, não conseguem ler, né? E ainda pergunta, entenderam bem? Não, né? Tá tudo no quadro, ele não falou nada. Tá esse papelzinho aqui cheio de letrinhas e tem uma figurinha pequena, né? E aqui o outro professor, né, e que não está nem olhando para a turma, né? Ele não faz o contato visual com a turma, né? E aí ele fala um monte de coisa, não tem nada no quadro, não tem nada escrito no quadro, e a garotada está fazendo o que quiser. E a pessoa, né, o aluno dos alunos está pensando que, né, a estrela do mar é um monstro, né?
porque tem 5 patas, não sei o que lá. Então, né, o aluno está dando asas à imaginação, né? E como o cara também não está olhando para ninguém, né? Não está olhando para os alunos, então ele nunca vai saber também que está acontecendo isso, né? Então, a comunicação através da fala e da escrita. Você pode colocar no quadro, como a gente já viu, você pode produzir textos ou fornecer textos para eles, e você vai falar com os alunos também, né? É sempre assim, né? E a comunicação não verbal, você vai, por exemplo, você está passeando no jardim da escola, numa pracinha e tal, e aí você vai ver os animaizinhos, vai ver as plantas e tal. Então, que animal é esse? Como é que é esse animal? Poxa, tive uma sorte, a gente teve uma sorte de ver uma borboleta, ou de ver um passarinho, ou de ver um gongolo, enfim, né? Não importa o que tenha sido, mas você apontando, se eles não conhecerem, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Mas grande parte dos animais que estão circulando por aí, os alunos conhecem, né? Acho que até o gongolo também, né? Tá. Então, a aula expositiva, uma forma de comunicar os conteúdos. Então, é aquilo que a gente falou, né? Colocar no quadro ou fazer slides, né, e tal, né? E nisso você vai falando, né? Os alunos vão ouvindo. Aqui o professor fala e escreve, o aluno entende? Então, tem uma frase aqui que não dá para entender nada e os alunos não vão entender nada, né? Mesmo que vocês consigam responder quem é o sujeito da frase e tal, você vai acabar não entendendo nada, né? Então, os liaxes jacumbos maviam a teléria da gazuta na moscada da fatia. Então, é lindo, é poético, é maravilhoso, mas não dá para se entender nada. Então, a gente não se faz entender a partir de uma frase desse tipo, né? Então, você não vai conseguir alcançar o que você pensou, né? Você não vai conseguir produzir conhecimento quando você fala uma coisa que ninguém entende, né? Então, aqui, é, hum, bom, para evitar esses ruídos na comunicação, vamos dizer assim, né? Você tem que preparar a sua aula, você tem que fazer uma exposição dos conteúdos, né? E essa preparação de aula você vai ter que fazer tanto na aula, na aula expositiva, quanto no ensino investigativo. Você tem que preparar as duas aulas, você tem que preparar a aula que é de laboratório, você tem que preparar a aula de quando você vai para campo, você tem que preparar a aula, você tem que se preparar para não acontecer de você ficar devaneando e tal, tá? Então, vou passar aqui direto, porque a gente já está quase na metade da aula e tem mais dois textos para a gente ver. Você deu aula expositiva, tudo bem, não tem problema, mas você pode dar um up nessa aula, né? Você pode, né, fazer com que essa aula seja mais interessante, não seja só aquele negócio de você fala, e o aluno, né, entende, ou não, né? Então, como você pode dar uma mexida nisso, né? Não use frases, quando você escreve, né?
Não use frases e parágrafos muito longos. Evite um vocabulário muito técnico, foi o que eu falei ainda há pouco. Explique os vocabulários técnicos e os de difícil entendimento à medida que forem aparecendo no texto. Então, por exemplo, apareceu uma palavra difícil, explica. Apareceu outra lá no outro parágrafo, explica. O tamanho e o conteúdo do texto devem estar adequados à faixa etária e ao nível da escolaridade dos leitores. Substitua as palavras repetidas por sinônimos. Toda abreviação deverá vir precedida de seu significado. O tamanho e a cor das letras do texto devem permitir uma fácil visualização. Cuidado com o excesso de cores, pois, na vez de ficar bonito, vai chamar a atenção para outra coisa, né? Cartazes são para ser vistos de longe, portanto, o tamanho da letra deve permitir que isso ocorra. Mesmo cuidado deve ser considerado quando o texto for apresentado em transparências ou slides, né, através do projetor multimídia, né? Não faz o menor sentido fazer uma bela transparência ou slide que não possa ser lido pelos alunos. Diversifique o material escrito além dos textos tradicionais. Você também poderá utilizar poesias, letras de músicas, histórias, reportagens de jornais, bulas de medicamentos, rótulos de produtos e tal. Letra de música é uma coisa muito interessante, porque tem sempre uma coisa bacana para tirar da letra de música. É muito, muito interessante mesmo. Tá? Em relação à comunicação visual, as imagens devem ter um tamanho suficiente para serem vistas de longe. Então, aquele professor que aparece com a estrela do mar, né, grande, e explicando, né, assim, né, fazendo a sua explicação, né, chama mais a atenção dos alunos do que aqueles outros dois, né, que botou um monte de palavra técnica e não está dando muita atenção para os alunos, e o outro que fica de lado ali e nem colocou nada no quadro e tal, tá? Caso sejam pequenas, as imagens deverão passar de mão em mão, né? E aí você tem que ver se resiste ao manuseio. Tente manter a proporção entre as figuras e desenhos, quando esses estiverem sendo usados juntos. É muito comum em livros de biologia encontrarmos, por exemplo, o desenho de uma mosca em tamanho muito maior que o de um rato, né? A mosca tem um monte de detalhes que o rato, que é um mamífero, vai ter na sua parte interna, né? Tem até, mas ele passa, né? Na parte externa, né? Você consegue, né? Não, você não precisa de ver todos esses detalhes, né? Mas a mosca tem muitos detalhes, então é por isso que ela vem muito grande, né? O excesso de imagens e cores poderá desviar a atenção dos alunos, os gráficos e tabelas precisam ser facilmente entendidos. Cuidado com os desenhos muito esquemáticos e artísticos em biologia. Eles podem acabar confundindo o aluno ou fixar uma informação errada. E aí aqui, né, vem sendo feitas pesquisas desde o século passado, mostrando que tipos de sentidos a gente vai libertando, né, quando a gente vai tendo aula, né, quando a gente vai estudando, né? Então, vamos ver. O que a gente grava, o que a gente retém de conhecimento? 10% do que lê, 20% do que ouve, 30% do que vê, 50% do que vê e ouve, 70% do que ouve e discute, e 90% do que ouve e realiza. Por isso que fazer o ensino investigativo é legal, porque o aluno nunca mais vai esquecer aquilo. Vai ser difícil, difícil mesmo ele esquecer aquilo que ele passou através da mão de vocês, tá? Outra atividade, né? E aulas práticas, né? Para que fazer aula prática? Porque é interessante, porque ela chama atenção, porque ela faz com que também é um ensino investigativo natural, já é ali a aula prática já é um ensino investigativo. Você não precisa colocar uma problemática, nada disso. Você já tem um ensino investigativo ali fluindo através da aula prática, tá? Por exemplo, dependendo da aula prática que você vai executar,
né? Você não precisa de ter um laboratório todo, né, do jeito que ele tem que ser. Você, na própria sala de aula, você pode pegar, né, a mesa do professor, colocar, né, os elementos, né, as peças, né, que vocês forem ver e colocar para os alunos esquematizarem, estudarem e tal, fazerem as perguntas deles, né, e tal. Se você não tiver sala de aula, vocês tiverem um lugar, tipo, para fazer a educação física, você pode colocar todos eles sentados, né, ordenadinhos, para que não aconteça nada, não quebre um vidro, essas coisas assim, né? Ou você pode ir no refeitório, que tem as cadeiras e tal. Não pode ser na hora do recreio, né, gente? Não pode ser na hora do intervalo. Tem que ser numa hora, né, destacada, para que todos possam estudar com calma, né? E com tranquilidade, tá? Tá, e aqui está dizendo que não precisa de um laboratório para nada. E aqui você tem as várias formas de colocar uma aula prática. Você pode demonstrar, você pode fazer com que o aluno observe, você pode fazer com que o aluno experimente, e você pode fazer o trabalho de campo, em que o aluno vai com você, né? Então, na demonstração, o professor ou um aluno faz o experimento na frente da turma, para que possam observar. Na observação, os alunos acompanham, registram e analisam um fenômeno, uma transformação do ambiente ou o desenvolvimento de um ser vivo enquanto o professor orienta a atividade. Experimentação. Os alunos realizam experimentos enquanto o professor orienta a atividade. Tá? E trabalhos de campo, visitas orientadas, excursões didáticas. Os alunos realizam atividades de observação e pesquisa em espaços externos, como parques, museus, unidades de conservação, fábricas, etc. E aqui vem as vantagens e desvantagens de todas essas aulas práticas, tá? Bom, outras formas de abordar os conteúdos, né? Então, você pode fazer uma aula, né, fora do ambiente escolar, né? Você pode fazer uma excursão didática e levar os alunos para um parque, para uma praça, para a área externa do colégio, que pode ter um jardim, uma horta. Não precisa ser longe, né? Não precisa nada disso. Você pode fazer ali, ou no trajeto curto para a escola, né? Em que existam plantas e tal, e as plantas, né, chamam os bichinhos e tal, tá? Então, conversando, né, os professores falam do problema, né, de fazer tudo isso, né? Falta de recurso financeiro, a gente já viu ali atrás, né? Distância entre a escola e os locais para visita, tempo reduzido para as aulas, tempo reduzido para as aulas, grande número de alunos, existência de alunos indisciplinados, é verdade, e quando a gente vai para uma atividade externa, a indisciplina é maior, mas aí o professor tem que saber trabalhar isso, né? A gente vai, primeiro, né, antes de fazer essas coisas todas, a gente tem que falar com eles, que eles são alunos que estão representando um colégio, e esse colégio pode ser mal visto pelas pessoas que estão passando, etc, etc. Se for um passeio assim na rua, né, na área do colégio mesmo, é isso mesmo, é bem por aí, tem que conversar desse jeito. Se não, tem que falar que todo mundo tem que se comportar, porque, afinal de contas, os alunos estão ali para estudar, para aprender e tal, não pode se perder, não pode se machucar, essas coisas todas, né? Isso é muito fácil de acontecer, né? E é fácil deles entenderem também, né? Eles não são bebezinhos, né? Já são alunos de uma certa idade, né? Tempo reduzido para as aulas,
grande número de alunos indisciplinados e o fato de nunca terem realizado esse tipo de atividade durante a graduação. O próprio professor, vocês mesmos, podem ter uma insegurança para fazer esse tipo de atividade, porque vocês nunca foram, né? Eu sei que o pessoal do CCERJ leva, né, os alunos para atividades extra, sala de aula e tal, extra monitor, né? Mas muitos não conseguem, né? E na faculdade presencial também, às vezes, tem professor que não leva, entendeu? Não quer levar, enfim. Tanto na pública quanto na particular. Eu estudei em particular e eu sei bem do que eu estou falando, né? Bom, todos esses argumentos são válidos, né? Todos esses problemas existem, de fato, mas se você não fizer a excursão, não fizer a saída, né, os alunos vão perder com isso, né? Então, aqui está um ônibus, né, fazendo uma excursão e tal, mas você não precisa fazer isso. Você pode ir num museu, você pode ir num outro lugar. Ai, mas no museu, Lúcia, não tem nada. Você pode ir num museu natural, né? Mas você pode ir num museu também de história, vai levar o professor de história e tal. E no trajeto você vai falando, né? Você vai ver plantas, você vai ver árvores. A gente está indo para fora do ambiente escolar. Então, né? A gente está ao ar livre, né? Em determinado momento, né? Então, as excursões didáticas, né, podem ser chamadas de visitas orientadas, visitas guiadas, trabalhos de campo ou excursões pedagógicas. Podem ser utilizadas para o desenvolvimento de qualquer conteúdo de ciência e biologia, especialmente os relacionados à biodiversidade e aos ambientes naturais, e aqueles construídos pelo homem, né? Então, por que é interessante? Porque os alunos vão ter um contato mais direto com o ambiente natural e ou aquele construído pelo homem. Estimulação de diferentes habilidades, observação, organização, registro, possibilidade de observar, registrar, analisar e aplicar em situações reais os conhecimentos adquiridos na sala de aula. A discussão e interpretação dos diversos aspectos observados, os biológicos, sociais, culturais, relacionamento menos formal entre os professores. Então, ali você não está no quadro, né? Você vai estar ali lado a lado com os alunos, né? Rodeado de alunos, na verdade. Então, vai acabar criando uma intimidade legal, uma intimidade boa, né? Não é uma intimidade ruim, né? Abusiva, né? Abusiva no sentido de os alunos ficarem, né, abusando da intimidade, vamos dizer assim, né? Integração de situações de troca de conhecimentos, os alunos podem saber algumas coisas que vocês não saibam, né? Integração de conteúdos diferentes, áreas e disciplinas. Se você estiver indo para um museu, né, no centro da cidade, vamos dizer assim, né? Ali tem vários museus, né? Tem museus que abordam temas naturais, da natureza, né? Então, é um lugar legal de ir, né? Normalmente é entrada franca para os alunos, né, e tal, então não é difícil, né? Você vai ter que ter só o gasto com a passagem, com a condução, vamos dizer assim. Então, o ônibus, de repente, a escola arca, né, com esse custo, né? Desenvolvimento de uma atividade diferente, interessante e muito mais prazerosa do que as cotidianamente realizadas. Momentos de descontração e lazer. É aula? É. Tem que ser sério? Tem, mas a gente pode se descontrair de vez em quando, a gente pode, né, dar uma relaxada, né? Não muito para que os alunos não se percam, né? Essas coisas assim, né? E aí você tem que planejar. Eu ainda há pouco falei, quando você vai fazer o ensino investigativo, você tem que planejar, você tem que estudar. Quando você vai fazer a aula expositiva, você tem que planejar, você tem que estudar. E quando você vai para campo, também você tem que planejar, você tem que estudar. Não tem jeito, né? Então, aqui você vai saber, você vai ter que resolver os objetivos do trabalho, o local, data e hora de saída e retorno,
tipo de transporte, escolha do trajeto e custo da atividade, vestuário, os materiais e instrumentos necessários, tipo e quantidade de alimentação, distribuição de tarefas e as formas de registro, se os alunos vão fazer relatório, filmagem, gravação, fotos, né? Normas e procedimentos de comportamento, possíveis acompanhantes, né? Os responsáveis, inspetores, coordenadores, as autorizações administrativas dos responsáveis, os contatos com os responsáveis pelo local a ser visitado, materiais para os primeiros socorros e elaboração de atividades complementares. Né? Na etapa de desenvolvimento, né? Nesse momento, né, o professor deve ficar atento a todos os detalhes, buscando não apenas alcançar os objetivos propostos, mas também aproveitar as situações que não são planejadas, que podem ocorrer nesse tipo de trabalho. O aparecimento de um animal raro, uma chuva forte, encontro com alguma pessoa de destaque e outras coisas. Se você estiver indo num parque, né, se tiver alguém, algum guarda-parque, né, alguma pessoa que fique responsável pelo parque, colocar essa pessoa para falar antes, às vezes, de começar a caminhada, porque é interessante que aí uma pessoa responsável pelo local vai falar com os alunos, né? E aí vai impor mais responsabilidade, mais respeito também. Ah, a professora falou, não sei o quê. O guarda, o responsável pelo local falou, aí já tem aquela coisa, né? Aquela conotação mais séria, mais, né? Tá? Respeitosa, vamos dizer assim. Etapa de apresentação de resultados, então é como se fosse a sequência lá do investigativa também, né? Registro das observações realizadas durante a discussão do trabalho de campo, depois de serem discutidos, analisados e organizados, devem ser apresentados de modo que as informações e experiências sejam articuladas e compartilhadas por todos. Porque às vezes acontece isso, você vai no trabalho de campo, observa e tal, não sei o que, todo mundo anota e ninguém junta o material, ninguém faz um relatóriozinho para colocar aquilo que eles que todo mundo observou em voga, né? Em pauta, vamos dizer assim. Então, nesse momento, né, em que você vai apresentar os resultados, todo mundo fica sabendo, porque se um grupo entendeu alguma coisa de uma forma diferente, vai completar, né, o que os outros grupos entenderam ou não entenderam, enfim. As informações vão ser complementares de todos, né? Então, vai ser uma coisa legal ver fotos de todos que fizeram, né, fotos e tal. Isso é muito importante, isso é muito bom, e vai fazer com que todos os alunos vejam tudo que foi feito ali, mas às vezes um estava prestando atenção, o outro estava prestando atenção em outras coisas. Então, assim, é importante ter essa conversa final, né, quando chegar no colégio, né, depois de terem trabalhado aquelas informações todinhas, né, ver isso, todos se verem e verem o trabalho dos outros, tá? E na avaliação o professor vai ver o que vai fazer com os relatórios, como é que foi a atitude deles, né, o comportamento dos alunos, né, isso tudo conta também, né? Então, aqui um tipo de atividade, né, com adaptações vegetais, né, na saída de campo, né, e aqui o comentário, tá? Jogos didáticos. Então, a gente viu, né, a excursão, né, jogos didáticos, né? Então, fazer, tipo, aquele joguinho de jogo dado, aí anda tantas casas, responde uma pergunta, se errar, volta tantas casas, isso é importante, isso é muito bom, né? Vai fazer com que, não é ensino investigativo,
mas vai fazer com que eles nunca se esqueçam também, tá? Jogos lúdicos, né? Aqui tem uma atividade comentada, né? Outra atividade que é o jogo da memória, né? Em que tem os quadradinhos vazados, né? Em que vão entrar as figurinhas, só que os quadradinhos primeiro as figurinhas estão de cara para a parede, né? Depois é que elas vão aparecendo, né? Quando começa a virar, né? Dinâmicas de grupo também. Você vai ter sua aula expositiva enriquecida. Você não precisa só fazer o ensino investigativo. Você pode fazer uma aula expositiva sempre que quiser, mas com esses enriquecimentos. Vai ser muito bom. Tá? Aqui também, né, todos os jogos, a dinâmica de grupo e tal, tudo isso vai bater de novo com o tempo, com o tamanho do conteúdo, com as provas do vestibular lá para o pessoal do ensino médio. Então, assim, vai ter sempre aquela dificuldade no meio da sala, mas se você observar que isso aqui é importante também, você vai tirando essas dificuldades, né, de letra, tá? Bom, aqui vem a conclusão. Vamos, então, para a última coisa. Na apostila 1, eu abri o complemento, tá? Não se esqueçam de abrir o complemento. Na aula 2, não. Na aula 3 também não. E na aula 4 tem o complemento, o destaque dos cuidados que tem que ter, que a gente tem que ter com a excursão, tá? A professora Marilene de Sacadei, ela trabalhava com o pessoal em Ilha Grande, né, no SEADES, e ela, mais a professora Sônia, elas, assim, passaram anos fazendo esse tipo de atividades, né? Atividades em campo. Então, elas sabem de cadeira, de cor, de salteado, o que fazer num campo, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente, né? Isso aqui está destacado da apostila 4. Ele está separado, está mais detalhado, tá? E aqui na apostila 4 ele aparece também praticamente idêntico, né? Mas aí aqui a gente já tem ele mais no destaque, tá? A escolha cuidando do homem. Então, a gente tem que ter cuidado com o homem, da natureza e com as coisas que foram construídas pelo homem, né? E também com a sabedoria popular. Se a gente for em local de quilombo, né? De coisas assim, tá? Então, cuidando do homem, a escolha da trilha, contratação de um profissional de turismo, comunicação da escolha da trilha, vestuário, que é muito importante, adereços, produtos e documentos, alimentos, transporte dos equipamentos e materiais, cuidados durante a caminhada, grupos, né? Comunidade. O outro tópico é cuidando do meio ambiente, né? E só, não tinha terceiro, não. Então, vamos rapidamente falar, né? Na escolha da trilha, obtenha o máximo de informações possível sobre as características das trilhas existentes. Tipo de ecossistema, tempo de caminhada, grau de dificuldade, disponibilidade de transportes, alimentação, hospedagem, socorro médico, etc. Consiga mapas detalhados sobre as trilhas e toda a região. Converse com pessoas que já tenham realizado essas trilhas. Informe-se sobre a possibilidade da ocorrência na região de chuvas fortes, ventos, cabeças d'água, desmoronamentos. Avalie criticamente suas características pessoais, físicas e psicológicas. Se necessário, consulte um profissional de saúde. Então, as de vocês mesmos, tá? Escolha a trilha de acordo com suas reais possibilidades. Se você não consegue fazer uma trilha de 3 horas, não vá fazer a trilha de 3 horas, né, gente?
A gente pode andar meia hora numa trilha, 40 minutos, e estudar coisa à peça, né? Então, chamar atenção, destacar várias coisas que você não precisa andar 3 horas para poder fazer isso, né? Contratação de profissional de turismo. Isso aqui é uma coisa que vocês podem ler, mas assim, não é uma coisa tão necessária assim, porque também vai acabar encarecendo, né? Se você vai contratar uma pessoa, né? A não ser que o colégio tenha posse, né? Comunicação da escolha da trilha. Comunique a alguém, amigo, dono da pousada ou camping, sobre a trilha escolhida para a caminhada. Faça uma previsão do dia e ou do horário de retorno. Em caso de algum tipo de acidente, isso facilitará a ação dos grupos de socorro. Então, assim, alguém tem que saber para onde vocês foram, né? De preferência, alguém que vai ficar numa base, né? Então, a pessoa que está lá na hospedaria que vocês ficaram e tal, enfim, tá? Vestuário. Calce tênis de cano longo ou botas de couro. Escolha calçados com solado antiderrapante. Meias grossas, calças compridas. Mantenha a boca das calças para dentro das meias e do calçado. Vista a camisa com mangas, de preferência compridas. Evite roupas muito coloridas. Prefira roupas de cores neutras ou camufladas, e isso vai tornar você menos visível aos animais. Proteja a cabeça com boné, chapéu ou gorro. Leve luvas de couro. Escolha roupas folgadas, de tecido resistente e com vários bolsos, que possam ser abotoados. Inclua uma capa de chuva para se tiver um tempo instável. Coisinhas, né? Adereços, piercings, etc. Retire colar, piercing, brincos grandes e pulseiras. Isso pode atrapalhar. Mantenha os cabelos presos para que não fiquem presos em galhos ou com insetos aderidos. Escolha um filtro ou bloqueador solar adequado às necessidades da sua pele. Use-os também em dias nublados. Utilize óculos escuros em espaços abertos e ensolarados, na praia, né? Você vai dar de cara com aquela areia que, na verdade, é cristal, né? Então, você vai receber aquele sol de volta na sua cara, né? Até a ponto de não cegar, mas dar aquela cegueira, assim, momentânea, né? Sabonete desodorante sem perfume. Passe algum tipo de repelente. Deixe em local seguro, né? Telefone, celular, talão de cheque, somas altas em dinheiro, etc. Talão de cheque não existe mais, né, gente? Porte apenas o dinheiro e os documentos estritamente necessários. Alimentos. Você vai para uma caminhada, você não vai para um piquenique, né? Então, você tem que levar alimentos leves de levar mesmo, né? Que não sejam pesados, né? E que não sejam pesados também para o estômago, né? Porque você vai caminhar de dia e você vai caminhar na volta, né? Você vai caminhando até o local que vocês querem, que o professor deseja estudar, né? Ou mostrar para vocês. E na volta vocês também têm que caminhar. Então, você não pode estar pesado, você não pode estar com gordura, né? Então, evitar esse tipo de alimento. Evite alimentos excessivamente gordurosos, condimentados, doces ou salgados e os de fácil decomposição. Prefira frutas frescas ou secas, sanduíches de queijo, cereais e biscoitos. Nos dias frios, o chocolate meio amargo é mais uma opção, porque aí é legal, porque não vai derreter e ele alimenta sem estragar muita coisa. Você não pode comer uma barra de chocolate, né? Mas levar um chocolate e dividir com um monte de gente é legal, sim, tá? Se a caminhada incluir pernoites, alimentos de fácil preparação, sopas, macarrões instantâneos, etc., devem ser levados. Consuma durante a atividade apenas água, suco de frutas, leite ou bebidas isotônicas. Exclua as bebidas alcoólicas. Não tem nada a ver em uma excursão, né, com alunos menores levar bebida alcoólica, né, gente? Leve sempre um cantil com água, pois, apesar da aparência limpa e cristalina de muitas águas, elas podem não ser potáveis.
Traga de volta cascas, sementes e restos de frutas que foram levadas como alimentos. Transporte dos equipamentos e materiais. Carregue o estritamente necessário, transporte todo o material em mochilas, escolha os modelos mais adaptados às suas necessidades e características anatômicas, arrume sua mochila memorizando as posições dos objetos, peça ao companheiro que estiver atrás de você para retirar de sua mochila materiais necessários, tenha cuidado com o transporte de facas e canivetes, transporte-os dentro das bainhas ou fechados. Acondicione os alimentos e objetos em embalagens plásticas. Leve uma lanterna com pilhas, mesmo nas caminhadas realizadas durante o dia. E escolha o saco de dormir, a rede de selva ou a barraca de camping, de acordo com os locais onde ocorrerão os pernoites. Carregue um pequeno estojo para primeiros socorros, transporte câmeras de filmagem ou fotografia com muito cuidado, pois além de serem pesadas, podem ser danificadas em caso de quedas e chuvas. Pense bem antes de levá-las. Se você for levar um material caro, né, você... Primeiro que não precisa disso, todo mundo tem um celular hoje em dia, que os alunos não tenham, mas que os professores tenham, todos os professores terão, todos os responsáveis que forem com vocês também terão, então não precisa levar esses materiais pesados e tal, né? Certifique-se antes da caminhada se todo o material necessário foi realmente colocado na mochila. Cuidados durante a caminhada. Faça exercícios respiratórios de alongamento antes de iniciar a caminhada. Mantenha as mãos mais livre possível. Obedeça as sinalizações da trilha. Carregue sempre um cajado ou bastão, pois além de funcionar como uma forma de apoio, pode ser utilizado para bater à frente de seus pés. Isso permite afugentar pequenos animais escondidos na vegetação. Ande o mais silenciosamente possível e ouça os sons da natureza. É assim, você vai estar em grupo, vai ser um pouco difícil isso, mas quando vocês notarem a presença de algum animal diferente, né, vocês podem chamar atenção, pedir para baixar o tom de voz para que o animal seja ouvido, né, e tal, tá? Abstenha-se de fumar durante a atividade. Cuidado ao pisar em folhas, cascalhos e pedras, pois elas podem estar soltas ou escorregadias. Mantenha-se sempre na trilha. Verifique o local antes de se apoiar ou descansar. Evite aproximar o rosto e colocar as mãos em fendas e buracos nas pedras, solos e árvores. Escolha adequadamente o local para o pernoite, evitando locais de possível alagamento, desmoronamento, etc. Leve um saco plástico para recolher todo o lixo produzido durante a caminhada, né? E, se quiser, pode tirar, se quiser não, de preferência, tira o que vocês encontraram por lá também. Afaste-se do mar, cachoeiras e rios quando ocorrerem temporais. Abrigue-se longe de árvores e postes. Evite nadar, caminhar na areia ou navegar. E os grupos, né? Ande sempre acompanhado de, no mínimo, duas pessoas. Em caso de acidente com vítima, uma pessoa poderá ficar com o acidentado, enquanto o outro vai buscar socorro. Ou as duas pessoas juntas carregam o acidentado até o local do atendimento. Forme um grupo de no mínimo 3 e no máximo 15 pessoas. Organize um grupo de forma que o guia caminhe à frente, proteja os elementos mais vulneráveis, as crianças, intercalando-os com os demais. Evite que os elementos se dispersem. Verifique periodicamente a presença de todos. E uma comunidade, né? Respeite as crenças, regras e tradições das comunidades visitadas. Valorize a cultura e a comunidade local. E cuidando do ambiente. Tanto a flora, quanto a fauna, quanto os rios e lagos e praias, solos, rochas e furnas, né? Monumentos e prédios, você só pode filmar, fotografar e etc., se for permitido. A flora, você pode observar, filmar, fotografar o que foi avistado durante a caminhada. Nada de mexer nas plantas ou nos animais. Tanto para a flora quanto para a fauna, as observações são idênticas. Tá? Lembre-se que a retirada e introdução de plantas, assim como o lixo e as pontas de cigarro jogados numa mata, podem ocasionar sérios desequilíbrios ambientais.
né? Mantenha a distância dos animais, evitando seu manuseio. Caminhe silenciosamente e sem aparelhos sonoros. A aproximação de pessoas e os sons altos interferem no comportamento dos animais. Rios, lagos e praias. Procure saber se o curso d'água existente na trilha é utilizado para o abastecimento de alguma comunidade. Nesse caso, o banho é proibido. Utilize o rio sem usar produtos de higiene pessoal ou limpeza. Saiba que fezes, urina e lixo contaminam e poluem as águas. Lembre-se que, no caso de realização de algum ritual religioso, todos os componentes do ambiente deverão ser preservados. Solos, rochas e furnas. Observe, filme e fotografe as furnas, as rochas e os solos encontrados durante a caminhada. Ande sempre pelo meio da trilha já existente. Isso evita o alargamento e a destruição da vegetação próxima. Evite caminhadas sobre o solo encharcado. Com isso, você estará diminuindo a sua compactação. Lembre-se que as pichações em furnas e rochas, assim como a retirada de areia e rochas, são atitudes que destroem o ambiente. E monumentos e prédios, né? Visite, filme ou fotografe os prédios e monumentos encontrados durante a caminhada, desde que isso seja permitido. Alguns museus não permitem as fotos, porque o flash, né, pode estragar as pinturas e tal. Tá? Lembre-se de que o lixo, as pichações e a retirada de amostras, lembrancinhas, são atitudes que destroem o patrimônio que é de todos. Tá? E aqui a mesma aula, só que com algumas coisas acrescentadas, né? A segurança, né, nas atividades externas, né? Cuidados com os alunos da comunidade local, contratação do profissional de turismo, comunicação da escolha do local da trilha, vestuário, né? Adereços e produtos, né? Bom, dentre os alimentos, né, e as bebidas, água, etc., você tem as bebidas isotônicas, que são aquelas que vão repor os sais minerais que saíram durante a caminhada e tal, tá? Isso é bom de levar, né? E dá uma sustância, né? Tamanho dos grupos, comunidade local. E aqui você tem um exercíciozinho, né? Em que está todo mundo aqui organizado. Deixa eu aumentar um pouquinho aí para vocês poderem ver melhor. Está todo mundo organizado. Uma pessoa está indo lá distante, isso não é legal, né? A pessoa isolada do grupo, né? Há algumas pessoas tranquilas, com tudo direitinho, cabelo preso e tal. O outro aqui com aparelho de som, não é legal. A outra com mala, também de rodinha. O outro fumando aqui. O cabelo solto e aí prendeu no galho. A pessoa manipulando, né, manuseando as plantas, né? Uma pessoa de salto alto. Então, assim, coisas que não devem ser feitas numa excursão didática, né? Aqui, então, tem a tabelinha, né, que os alunos preenchem, e aqui os comentários, né, como é que está certo ou não. Cuidado com o meio ambiente, fauna e flora, e pronto, tá? Na próxima semana, a gente vai ver, hoje a gente viu do 1 até o 4, e os complementos, né? Na próxima semana, a gente vai ver a partir dos 5, né? 5, 6, 7, 8, até o 8. Então, a gente vai fazendo assim, de 4 em 4, né? E na última semana, que é o dia 26, se não me engano, 24, sei lá, a gente então vê, eu acho que os 3 últimos, né? 13, 14 e 15, que aí então a gente acaba terminando a revisão. Então, semana que vem, né, nessa mesma hora, na mesma plataforma, né, a gente vai abordar essas 4 apostilas, tá? Eu desejo que vocês tenham uma boa noite, né, uma boa semana, hoje é segunda-feira, né? Então, uma ótima semana, que essa semana seja muito mais tranquila, né? Para quem está no Rio de Janeiro, né? Semana passada foi bem
complicada, né, a situação da gente aqui, né, na terça-feira. Então, a gente desejo isso, né, muita paz, muita tranquilidade, porque, né, a gente precisa, né, de um pouco de tranquilidade, tá? Boa semana, até a segunda-feira, e eu estou por aqui na sala de tutoria, tá? Amanhã ou depois eu libero, né, eu disponibilizo essa gravação de hoje, tá? Boa noite a todos e todas, né? E até semana que vem, se Deus quiser, tá? Tchau.